Quando começou a guerra na Ucrânia, uma das primeiras coisas que eu mencionei que seriam afetadas seria a cadeia global de energia e alimentos. E outra coisa que eu mencionei também foi que fosse Lula ou Bolsonaro, isso não iria interferir tanto porque o afastamento do Brasil não se dava apenas por ideologia, no caso pelo espectro político do Bolsonaro ser hostil ao bloco dos países do G7, mas porque era algo em um nível muito mais profundo, a nível geopolítico. E acho que foi nisso que as lideranças europeias e americanas erraram com Lula. Eles acharam que a aproximação de Bolsonaro com Putin era apenas por uma implicância e, como sempre acontece na política, quem usa dos óculos do idealismo e não do realismo termina cego e comete erros. E agora fica claro que eles estão desapontados com Lula mesmo após terem apoiado ele. E o motivo disso que são vários, mas se deve principalmente à questão alimentar, ou melhor dizendo, das commodities, que diferente do que entusiastas da tecnologia tentaram vender nos últimos 20 anos, é algo que ainda tem um peso enorme no cenário internacional e não será algo invalidado tão cedo. Aliás, a guerra na Ucrânia turbinou isso ainda mais. E agora isso é agravado pela saída da Rússia do acordo do corredor do Mar Negro. O Mar Negro é esse mar que fica aqui no sul da Ucrânia. Agora veja que a produção ucraniana, que até 2022 era um dos maiores produtores alimentares do mundo, era escoado para o mercado global por aqui, pelo porto de Odessa, Mykolaiv, Yuzhny e Chornomorsk. Porém, veja que o mapa militar indica que todo o sul da Ucrânia foi ocupado pelas forças russas, então só sobrou essa parte no sudoeste do país, onde está Odessa, onde os navios mercantes precisam da garantia russa de que não serão atacados para poder entrar e sair do porto. E daqui do Mar Negro eles seguem pelos estreitos turcos, e daqui ou eles seguem para o oeste em direção ao Mar Mediterrâneo e Estreito de Gibraltar, ou seguem pelo sul através do Canal de Suez, de onde serão então escoados para o mundo inteiro. Mas sem a garantia russa, os ucranianos não podem fazer nada. De julho de 2022 até junho de 2023, eles exportaram 32 milhões de toneladas de produtos como trigo. O problema é que ainda há cerca de 18 milhões de toneladas armazenadas em silos na região e que não sairão, a menos que os russos permitam a saída, e tudo indica que não vão permitir. Aliás, os russos têm bombardeado esses silos. E o motivo da qual os russos não querem liberar a navegação na região é porque eles não querem correr o risco de que embarcações ucranianas levem soldados para aqui, na Crimeia, onde eles poderiam causar sabotagem e outros tipos de atentados. No ano passado, os ucranianos violaram os acordos de não usar a região de Odessa para ataques pelo menos 5 ou 6 vezes, então agora os russos não querem arriscar. Para você entender o dilema da situação, seriam precisos aproximadamente uns 700 navios que carreguem 26 mil toneladas para escoar essa produção ucraniana. Sendo que ao final de agosto começa a colheita ucraniana, então essa produção precisa ser exportada, senão ela vai se acumular. E para piorar, os ucranianos não têm onde colocar essa colheita porque a maior parte dos silos ainda estão cheios da colheita do ano passado. Ou melhor dizendo, os silos que sobraram, que não foram destruídos pelos russos, eles não serão capazes de exportar por causa da guerra. E uma coisa que é importante é que essa foi provavelmente a última produção ucraniana relevante para o mercado global. Então, nos próximos anos, não veremos nenhuma contribuição expressiva para o mercado alimentar do mundo vindo da Ucrânia. São vários os motivos disso. Primeiro, por causa da falta de mão de obra causada pela guerra. Segundo, porque a maior parte das terras produtivas são justamente aonde estão os combates. E justamente nessas terras está a maior concentração de minas terrestres do planeta. E levarão décadas para removerem todas essas minas. Então essa área produtiva vai ficar improdutiva por muitos e muitos anos. Terceiro, que os ucranianos simplesmente não têm capacidade de obter material necessário para a produção em larga escala.
E quarta, por causa da falta de capacidade logística que eu mencionei, e mesmo por terra, eles não têm ferrovias o suficiente e por aí vai. Então vimos o quarto maior exportador de trigo do mundo, o quarto de milho e sétimo de soja saindo dessas posições de um ano para outro para se tornar importador de alimento. Ou seja, o país que era um dos maiores exportadores de 3 dos 4 grãos mais consumidos do mundo está fora por tempo indeterminado da cadeia produtiva global. As pessoas não têm ideia do tamanho do golpe que isso é, porque com a explosão dos preços de alimentos veremos mais e mais turbulências e conflitos civis, em especial no Oriente Médio e na África. Aliás, no Oriente Médio, da última vez que se viu uma explosão de preços alimentares, o resultado foi a Primavera Árabe em 2011. Bom, mas e o que isso tem a ver com o Brasil? Tem a ver por duas coisas. A primeira é a pressão alimentar que será jogada no Brasil, que será enorme, o que pode, dependendo do contexto, ser uma boa. Pelo menos até agora tem sido positivo. E a segunda é que isso vai reforçar pesadamente uma relação triangular de Brasil, China e Rússia, o que vai afastar ainda mais o Brasil do eixo do Atlântico Norte, deixando eles ainda mais frustrados. Quando o Bolsonaro foi negociar com Putin em plena guerra, muita gente criticou ele, mas a verdade é que aquilo foi um acerto. Enquanto o mundo começou a se desesperar pela falta de fertilizantes, o Brasil conseguiu uma quantidade tão grande que ainda sobrou o suficiente para revender a outros países. Aliás, é importante deixar claro isso porque alguns canais, que não são nem de geopolítica e nem de economia ou mesmo do agronegócio, chegaram a falar de forma falsa que os navios russos de fertilizantes nem sequer chegariam a sair da Rússia por causa de seguro ou falta de peças. Mas obviamente eles erraram, porque todos esses navios chegaram. Os fertilizantes chegaram e, além disso, mesmo com todas as sanções, os Estados Unidos abriu, veja só a ironia, uma exceção em relação aos fertilizantes e comprou uma quantidade enorme de fertilizantes da Rússia em plena guerra. Então isso deixa claro como interesses nacionais e geopolítica acabam sempre se sobrepondo a idealismo. O governo Lula, nesse sentido, até tem acertado com relação ao seu posicionamento com a Rússia, porque o motivo disso se dá, como comentei em outro vídeo aqui no canal, fosse Lula ou Bolsonaro, a verdade é que a geopolítica tem empurrado o Brasil para longe do G7 e aproximado ele de outros atores, mais especificamente Rússia, China e Arábia Saudita, embora não necessariamente os BRICS, porque nossa relação com os sul-africanos e indianos ainda é ínfima. Porque se olharmos esses gráficos, podemos ver que o Brasil tem disparado em suas exportações, e não só em volume de dólares, mas também na participação que as exportações têm no PIB brasileiro. E isso porque esse gráfico só vai até 2021, que é de antes da guerra da Ucrânia, quando as exportações representavam 20% do PIB do Brasil. E se vermos o que foi exportado e para quem, fica claro essa relação pesada com a China, que responde sozinha a 3 vezes mais que o segundo, que são os Estados Unidos. E se olharmos os detalhes para o mercado chinês, fica claro ainda que a vasta maior parte são produtos alimentares, enquanto que, se olharmos os detalhes para o segundo, os Estados Unidos, veremos que são na maioria commodities minerais e energéticos. E como eu disse, são dados de 2021, ou seja, de antes da guerra, porque se olharmos para 2022, vamos ver que isso se manteve. E no mercado chinês é notório como o Brasil tem aumentado sua participação ano a ano, enquanto que a participação chinesa no PIB brasileiro tem sido uma crescente até 2020, ano da pandemia, quando então passa a retrair. No futuro podemos até falar da movimentação econômica chinesa, que é no mínimo suspeita, mas hoje é o Brasil que é o foco do vídeo. Porque o Brasil tem ampliado a participação no mercado chinês. Isso se deve ao agronegócio, ao afastamento dos Estados Unidos em relação à China e à aproximação do Brasil com a Rússia. Que se olharmos as exportações russas para o Brasil, veremos que o Brasil não tinha grande papel no comércio externo russo, mas em 2022, o ano da guerra, isso provavelmente aumentou.
Digo provavelmente porque a Rússia ainda não divulgou os dados econômicos de 2022. Por razões óbvias, afinal, não querem mostrar o quanto as sanções atingiram o país. Mas se o dinheiro chinês tem abastecido o agronegócio brasileiro nos últimos anos, a partir de 2022, com a diminuição da Ucrânia do mercado global e restrição russa nos mercados ocidentais, fica claro como a guerra beneficiou o Brasil, no sentido de que o Brasil agora assume parte do papel que esses dois países tinham no abastecimento alimentar mundial. Com o ano de 2022 e principalmente a partir de 2023, o Brasil ampliando o número de clientes. Se olharmos os dados de exportação brasileira dos meses de março, abril, maio e junho de 2023 e compararmos eles com os dos anos anteriores, fica claro como o Brasil tem exportado mais do que nunca. E como eu disse, isso se deve a essa relação triangular de Brasil, China e Rússia. Porque se olharmos o papel das importações da Rússia para o Brasil, vemos que ela disparou. Ou seja, o Brasil tem comprado mais do que nunca da Rússia. E podemos ver que a absoluta maioria das importações, mais de 70% do comércio, são justamente fertilizantes. Em resumo, a abundância dos fertilizantes russos estão abastecendo o agro brasileiro, que está lucrando mais do que nunca com as suas exportações para a China, europeus e outros asiáticos, embora de longe mais para a China. E para onde esses fertilizantes estão indo? Se olharmos os dados de importação, vemos primeiro que nenhum país sequer chegou perto da Rússia em abastecer o Brasil de fertilizantes e adubos. E segundo, que os estados que tiveram a Rússia como principal fornecedora em 2022 são Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Ou a Rússia sendo a segunda fornecedora em Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais e Paraná. Em outras palavras, a Rússia abastece o agronegócio brasileiro. E por mais que alguns que são anti-Rússia queiram, a verdade é que não há alternativa no mundo pelo mesmo preço aos fertilizantes russos. Porque uma coisa que a maioria das pessoas não entende é que, pegando essa área produtora alimentar, fazendo uma espécie de faixa que pegaria do interior do Rio Grande do Sul, subindo até Rondônia a oeste e Maranhão a leste, vamos ver que grande parte desse território seria naturalmente hostil à produção agropecuária, o que faz com que essa região precise compensar essa hostilidade com fertilizantes, e muitos fertilizantes. Na verdade, o Brasil é o segundo país que mais utiliza fertilizantes no mundo. Eu já vi gente falando que o Brasil é uma terra maravilhosa, que tudo que planta nasce. E isso não é verdade na maior parte do país. Precisamos de fertilizantes e pesticidas em larga escala para fazer isso, o que encarece, por sua vez, a produção, se comparado com outros países como Argentina e Estados Unidos, que têm territórios naturalmente mais propícios à produção agropecuária. Mas como a Rússia tem vendido quantidades enormes de fertilizantes e por um preço razoavelmente baixo, estamos conseguindo compensar isso desde 2022. Observe que o preço por tonelada nos portos dos fertilizantes em janeiro de 2022 era muito maior do que agora em julho de 2023. Nesses gráficos se nota também como a China já era a maior compradora do Brasil em 2021 e aumentou isso em 2023. De novo, porque o Brasil tem substituído a Ucrânia e tem sido beneficiado por secas na Argentina e Estados Unidos. Então essa relação triangular é o ponto do nosso vídeo hoje. Brasil, Rússia e China estão inseridos no mesmo mecanismo comercial e tem pouca coisa que os Estados Unidos e Europa e até mesmo o Brasil, se quisesse, poderiam fazer para quebrar essa corrente. O Brasil é altamente dependente da importação de fertilizantes. O cloreto de potássio vem 95% de fora, o nitrogênio 80% e o fosfato cerca de 60%. Pelo menos no curto prazo, e quanto mais tempo a guerra demorar, mais esse entrelaçamento russo, brasileiro e chinês vai se fortalecer.
E essa relação com a Rússia, seja diretamente, como mencionei, por causa dos fertilizantes, seja indiretamente devido ao efeito da guerra, porque quando falamos de exportação para a China, a grande maior parte é soja, como todo mundo já sabe, mas hoje está indo além disso. O Brasil tem ampliado drasticamente, veja bem, drasticamente a sua participação no mercado global de milho. E esse mercado é mais diversificado do que o da soja, porque a soja basicamente toda vai para a China, mas o milho amplia a relação com outros asiáticos. Estados Unidos, Brasil, Argentina e Ucrânia são de longe os maiores produtores de milho. Mas os Estados Unidos, apesar de produzirem mais que o dobro de milho do Brasil, consomem muito mais do que os brasileiros. Então, pela primeira vez na história, o Brasil, apesar de produzir menos que os Estados Unidos, irá exportar mais que os Estados Unidos. Então, o Brasil será o líder mundial da exportação de milho. Já a Argentina, além de estar muito atrás na produção de milho, tem tido dificuldades com seca, crédito aos produtores, acesso a peças e maquinários e por aí vai, o que tem atrapalhado tanto a produção como o escoamento dessa produção para o mercado global. E a Ucrânia, como eu disse, está em guerra e sairá provavelmente da exportação de milho a partir do ano que vem, o que irá ampliar ainda mais largamente a posição brasileira, que a partir do ano que vem vai dominar o mercado de soja e milho no mundo, que são 2 dos 4 principais grãos. E não só no milho e soja, mas também nas proteínas bovinas, de frango e suínas, além de algodão, onde também a compradora dominante é a China. Só a título de curiosidade, os 4 principais grãos mais consumidos no mundo que eu menciono são soja, trigo, milho e arroz. Ou seja, o Brasil irá dominar 2 dos 4 principais grãos mais consumidos no mundo. Muita gente me impressiona porque tem raiva da China por causa disso, como se ela estivesse comprando o Brasil em alguma espécie de plano de dominação comunista, mas não. Não só é ridículo chamar a China comunista, como a China não está comprando o Brasil, mas está comprando do Brasil. E ainda por cima, nunca na história do Brasil alguma nação colocou tanto dinheiro no território brasileiro como os chineses. E diferente de outros países, eles basicamente não estão nem um pouco se importando ou se intrometendo nos assuntos internos brasileiros. A lógica chinesa é basicamente, enquanto você vender, eu irei comprar. Além do que, como eu disse antes, os Estados Unidos, se você olhar a literatura de segurança e de geopolítica deles, vai ver que eles nunca tiveram grande preocupação com a América do Sul como um todo desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Então eles simplesmente não sabem o que fazer ou como lidar com a ascensão do comércio chinês aqui. E ao que tudo indica, talvez nem mesmo estejam tão preocupados assim, apesar de tudo. De qualquer forma, como mencionei ano passado, fosse Bolsonaro, fosse Lula, a geopolítica iria se sobrepor à ideologia. E a geopolítica do Brasil tem se afastado do eixo do Atlântico Norte porque foi atraída pela geopolítica chinesa ao mesmo tempo, veja bem, ao mesmo tempo em que foi empurrada para longe pela geopolítica dos Estados Unidos e dos países europeus. Logo, qualquer mudança que o G7 possam querer do Brasil deveria ser visando o longo prazo, porque no curto e médio prazo o Brasil já está entrelaçado profundamente com a Rússia e com a China, não tendo muitas opções por enquanto para evitar isso, mesmo que quisesse. E tenho minhas dúvidas se o Brasil quer mudar de fato essa relação triangular. Assim, a pressão do bloco do Atlântico Norte, como não poderá atrair o Brasil, irá provavelmente pressionar o Brasil, sobretudo através de pautas ambientais e verdes que atinjam principalmente o calcanhar de Aquiles do Brasil, que é o agronegócio. Porque se atingir o agronegócio, irá atingir profundamente o Brasil. E com base nisso, puxar de volta o Brasil. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem. A ajuda de vocês é absolutamente fundamental para que eu continue trazendo conteúdo de geopolítica de verdade para vocês. E não se esqueçam também de olhar o meu outro canal,
o Horizontes Futuristas, onde eu falo de ciência, tecnologia, futurismo e ficção científica. Obrigado a todos, abraços e até o próximo vídeo.